sofrendo angústia e dor, nesse teu complexo feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante antes, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Glória a Deus, aleluias. Você tem um valor, viu, meus irmãos? Né? Esse hino é muito lindo. Um hino lindo, abençoado, a qual, né, quem está louvando este hino foi a nossa querida irmã Ludmila Feber, que já não está mais entre nós, né? Que o Senhor recolheu. Glória a Deus, aleluia. Só quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele move em você. Amém, igreja? Aqui, meus irmãos, quero deixar para vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor possa reinar sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre os da sua casa. Neste dia de hoje, nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que você possa receber, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Meus amados irmãos, o que me faz hoje, né, fazer esse vídeo, né, glória a Deus, é falar sobre o amor de Deus, é falar sobre o amor, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas para isso eu preciso que você fique comigo até o finalzinho deste vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, ele me deu, né, o dom da palavra, e eu preciso ministrar a palavra de Deus de acordo com a vontade dele. E para isso eu preciso que você esteja, né, bem atento, com seus ouvidos atentos, para você ouvir com muita calma e atenção que Deus tem para falar com você. Glória a Deus, aleluia, nesta tarde de hoje. Amém, meus irmãos? Hoje eu diria assim, qual a revelação que Deus te deu, irmã Fernanda, para estar trazendo para nós dentro da palavra? O Senhor estava falando no meu coração, meus irmãos, né, ministrando no meu coração, como obter, né, como que eu faço para obter direção de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu diria que o título da mensagem, da instrução que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração seria este, e vai ser este: como eu faço para obter direção de Deus em todas as áreas da minha vida. Mas para isso eu preciso que você preste bastante atenção no que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar conosco através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer você que, né, que está chegando agora, que está vendo esse vídeo, eu quero pedir você, deixe o seu like, deixe o seu joinha, aperta aí, deixe o seu joinha, se inscreva neste canal, ajuda a irmã Fernanda, né, a evangelizar, e se inscreva para toda vez que a irmã Fernanda, a missionária Fernanda, fazer um vídeo, né, você receba a notificação deste vídeo, amém? Mas para isso eu quero convidar você, e juntamente comigo no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, nós vamos começar a dar início para nós entendermos como eu faço para obter direção de Deus em todas as áreas da minha vida. Assim você vai aprender aqui nessa tarde de hoje o que você deve fazer, amém? Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus.
De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Mais uma vez, de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, para você adquirir, né, louvado seja Deus, instrução, conhecimento, como que você deve obter direção para todas as áreas da sua vida, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra do Senhor para que dentro de você seja provocado uma fé sobrenatural para você obter, né, a direção de Deus, louvado seja Deus, para você adquirir as virtudes que tem dentro da Bíblia para você obter direção. Porque nós bem sabemos, irmãos, que uma pessoa sem direção de Deus, ela é uma pessoa que traz sobre si um comportamento de um tolo, né? Um comportamento de uma pessoa tola, uma pessoa que não tem conhecimento de nada, uma pessoa que anda como se fosse um carro desgovernado. Quem é aqui que já viu um carro desgovernado? Amém? Né? Então, quando uma pessoa está dentro de um carro, né, e aquele carro ali ele não tem, né, as ferramentas corretas ali e acaba faltando uma peça, esta pessoa acaba ela sujeita a bater com esse carro e até mesmo provocar um acidente. Assim também é na vida daquele que não tem, né, a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Louvado seja Deus, ele é como se fosse um carro desgovernado. Ele não tem conhecimento, ele não sabe por onde começar, ele não sabe por onde nem dar início daquilo que ele deseja fazer. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Serve para a vida financeira, serve para a nossa vida conjugal, serve para a nossa vida principalmente espiritual, porque o Senhor Jesus Cristo ele disse, né, no livro de Mateus, buscar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque ele diz que nós devemos buscar a Deus, né? Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas eu vos acrescentarei, e que nós devemos também amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, para isso, você necessita de algo na sua vida, que é ouvir a palavra de Deus para você obter direção de Deus na sua vida. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, entenda, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você vai ouvir agora a palavra de Deus e você vai adquirir instrução dentro desta palavra para você saber o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Amém, igreja? Mas para isso, eu preciso que você entenda também que lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, glória a Deus, aleluias. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Eu já até fiz um áudio sobre este versículo que fala, né, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus, aleluia. E para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído pela toda boa obra. Então, isso aqui é uma conclusão de que nós lemos lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Se lá disse que nós precisamos ouvir a palavra de Deus para ser provocada dentro de nós uma fé, aqui você tem que entender que é mais uma confirmação que você precisa adquirir este conhecimento do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você precisa entender que a Bíblia ela é inspirada por um ser chamado Espírito Santo, a qual ele que vai te dar instrução dentro dela. É dentro dela que você vai adquirir instrução para você saber obter, né, e lidar, né, bem em todas as situações da sua vida, né, a qual nós citamos aqui. Então, você precisa buscar dentro da palavra de Deus, né, um conhecimento para certos assuntos que você necessita para
você ser guiado conforme a vontade de Deus, para que você não venha ser, como diz, um carro desgovernado. Outra hora a irmã Fernanda, a missionária Fernanda aqui, também não tinha esse conhecimento. Então a missionária Fernanda ficava tomando decisões precipitadas, né, decisões precipitadas, e acabava que a irmã Fernanda aqui, né, por causa disso, acaba metendo o pé pelas mãos e acabava sofrendo. Mas hoje não é assim, né, meus irmãos? Hoje eu procuro levar tudo em conhecimento a Deus. Hoje eu procuro levar tudo em oração a Deus e esperar com paciência no Senhor até que Ele resolva aquilo que eu preciso e necessito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, você precisa receber uma instrução que você primeiramente você tem que fazer da Bíblia o seu manual de vida, para você obter direção de dentro dela para tudo aquilo que você precisa. Você precisa obter, né? Aleluia, louvado seja Deus, um conhecimento, um entendimento dentro do seu coração, que a Bíblia ela tem que ser para você um manual de instrução. Porque tudo que nós precisamos, irmãos, isso nós vamos achar aqui. Aqui nós vamos encontrar, né, no nome do Senhor Jesus Cristo, instrução para saber lidar no nosso casamento, para saber lidar com a nossa família, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida financeira. Então, tudo nós vamos encontrar aqui dentro da Bíblia, porque ela tem que ser na minha vida e na sua vida um manual de instrução. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então entenda, meu irmão e minha irmã, você que está me vendo, você que está me ouvindo, você precisa fazer da Bíblia como seu manual de vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Para nós podermos, né, aprofundarmos mais ainda, né, na palavra do Senhor, eu também gostaria de estar passando para vocês que, glória a Deus, aleluia, que nós também conseguimos obter, né, louvado seja Deus, através do Senhor Jesus Cristo, direção para a nossa vida, não somente na palavra, mas também com a vida de oração. A palavra e oração, ela tem que andar junto. Os dois têm que andar junto para nos dar direção, porque nós bem sabemos que quando nós estamos com a vida de oração, Deus ele fala conosco. Deus ele nos dá a direção através do Espírito Santo. Então, quando você pegue a palavra de Deus e a junta mais a oração, você obtém e adquire para a sua vida, glória a Deus, aleluia, um conhecimento que você necessita de ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso que nós temos que ter a palavra e a oração. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui no livro de João, capítulo 16, vamos ver o que o Senhor fala sobre isso, em obter, através da oração, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que nos direciona, meus irmãos, é Ele que nos guia, entendeu? É Ele que nos direciona e nos guia, tanto dentro da palavra, enquanto você está orando, né? Ele fala conosco, quando nós estamos orando, Ele fala conosco, e Ele nos dá, aleluia, direção. No livro de João, capítulo 14 e versículo 16, olha o que ele disse aqui no versículo 16, ó. Aqui o Senhor Jesus está nos dando uma instrução, um ensinamento, dizendo assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquemos convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Glória a Deus, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que instrução maravilhosa, a qual o Senhor está nos dando de dentro da palavra. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele estava, né, trazendo uma instrução para os discípulos, que era necessário que ele rogasse ao Pai, para que nós venhamos receber um outro Consolador. Qual que é esse outro Consolador? É o Espírito Santo. Então, nós vemos que quando Jesus disse que era necessário ele rogar, ele estava dizendo que era necessário fazer esse pedido em forma de oração, para quê? Para que o Pai nos desse o Espírito Santo. E ele nos deu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, só é para quem, aleluia, tem uma vida de santidade, uma vida de humildade, de sinceridade diante de Deus. O Espírito Santo, ele não é para qualquer um.
Porque olha o que ele falou, o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber. Então, quem tem o mundo dentro de você jamais vai poder receber o Espírito Santo. Quem tem o mundo dentro de você jamais vai ter conhecimento de quem é o Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o mundo dentro do seu coração, que não tem uma vida separada das coisas deste mundo, ela jamais poderá ter um entendimento do que é o Espírito Santo. Como que é a pessoa do Espírito Santo. Então, ele falou, porque não vê. Quem está no mundo não consegue ver o Espírito Santo, não consegue ver, não consegue compreender, não consegue sentir ele, aleluia, de forma assim tão maravilhoso, aleluia, glória a Deus, e não conhece. Mas ele diz, vós conheceis, só pode conhecer o Espírito Santo quem é discípulo de Jesus de verdade. Só pode conhecer o Espírito Santo quem é discípulo de Jesus, quem anda na vontade de Jesus, quem pratica a vontade de Jesus. Através de que forma? Através da palavra. Igual nós lemos lá no livro de Romanos 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, é provocada dentro de você uma fé sobrenatural para você ter interesse de ler a palavra de Deus e ter o interesse de buscar pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, a qual o próprio Jesus nos deu. Ele rogou ao Pai e o Pai nos deu para que nós venhamos o quê? Aleluia, ele estar conosco, para que ele venha nos dando direção. Então, o Espírito Santo, ele é um papel muito principal na nossa vida para nos dar o Espírito, para nos dar direção, irmãos, direção de tudo quanto eu preciso, que você precisa, né? Para nós sabermos resolver as nossas causas aqui na Terra, tanto física quanto espirituais, de forma dignas, né, a qual não vai levar nós a praticar, né, coisas errantes, nem a não fazer nós andarmos também igualzinho um carro desgovernado que não tem direção de nada, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Para concluirmos aqui, aleluia, pois o próprio Senhor também, Jesus, ele disse, né, no mesmo livro de João, no capítulo agora, porém, do capítulo 16, 13, ele disse assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você quer uma confirmação maior do que essa? Olha o que o Senhor está nos revelando, amada igreja, ser forte, ser poderoso, ser tremendo. Aleluia! Glória a Deus! Aqui o Senhor, ele está deixando para nós essa verdade, aqui ele está deixando para nós essa revelação maravilhosa, que o Espírito Santo da verdade, ele nos guiará. E qual é o título desse ensinamento, dessa instrução, dessa instrução que eu estou passando para vocês? O título é Como eu faço para obter direção de Deus em todas as coisas da minha vida, em todas as áreas da minha vida. A direção está onde? Na palavra, a direção está no Espírito Santo, porque ele disse no livro de João, capítulo 16, versículo 13, mas aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Então, quando você tem uma vida de oração diante de Deus, às vezes você quer tomar uma decisão para alguma coisa, você ora a Deus e o Espírito Santo, ele abre a sua mente, ele ilumina a sua mente e ele te dá uma revelação e fala para você como que você deve fazer para resolver aquela causa que você necessita que seja resolvida. Glória a Deus, aleluia. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu amo, irmãos, a palavra de Deus e eu procuro fazer o máximo possível para praticar o que está na palavra. Por mais que não seja fácil, mas eu me dedico a isso ao Senhor. Então, todas as vezes eu oro ao Espírito Santo, todas as vezes que eu vou sair de casa, que eu vou fazer qualquer coisa, né? Exemplo igual fazer esse vídeo, eu orei ao Espírito Santo, eu pedi ele para estar na direção deste vídeo. Então, eu coloquei ele na frente desse trabalho. Então, enquanto eu faço isso, eu posso confiar que ele está agindo acima daquilo que eu estou pedindo, ele está agindo a favor daquilo que eu estou pedindo. Então, quando você faz isso, ele pega e anuncia
para dentro do meu ser, dizendo assim: somente confia, porque quem vai fazer a obra sou eu, só faço aquilo que eu mandar. Então eu simplesmente acato, ouço a voz dele atentamente e acato o que ele me diz, né? E ponho em prática, confiando que é ele que está fazendo, não sou eu que estou fazendo. Glória a Deus, aleluia. Dá para você entender? Assim também é na vida amorosa. Se você está com problema na sua vida familiar, amorosa, ore a Deus. Busque dentro da palavra, busque pelo Espírito Santo, que ele vai te dar direção, como que você deve tomar decisões, para que você não venha tomar decisão precipitada, de forma que você não venha se arrepender depois. Também isso também serve para quem lidar na vida financeira. Ora a Deus, pede a Deus direção, para que depois você não venha também, né, padecer por falta de conhecimento, de sabedoria. Né? Então você tem que ter uma vida de renúncia para você, né, receber direção de Deus. Porque, meus irmãos, para receber direção de Deus, você tem que ter uma vida assim, realmente de querer mesmo, né, estar na palavra, de querer ter o Espírito Santo. Só assim nós poderemos alcançar esta vitória. Amém? Então, meus amados irmãos, então o Senhor, ele diz que o Espírito Santo ele jamais vai falar nada de si mesmo. Então nós bem sabemos que o Espírito Santo ele jamais vai querer que nós venhamos fazer alguma coisa a ponto de sofrer desnecessariamente. Deus não quer isso para nós. Então por isso é necessário nós termos uma vida de estudo, de examinação da palavra e buscar em oração pelo Espírito Santo e por tudo aquilo quanto você precisa. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E nós bem sabemos também que a palavra de Deus, irmãos, ela é a fonte de toda a sabedoria e orientação para mim e para você. A palavra de Deus, ela é uma fonte de sabedoria e orientação para mim e para você. Por isso que nós lemos lá no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela é uma fonte de orientação. Então, por isso que eu e você temos que colocar em prática uma leitura diária da Bíblia e obedecer. Não adianta só ler, não. Tem que ler e procurar obedecer para nós adquirirmos direção da parte de Deus. Amém? Então, para nós vermos sobre esse assunto de como adquirir sabedoria, que é o conhecimento de um assunto que você precisa seja resolvido, eu quero ir lá no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 5. Olha o que o Senhor revelou a Tiago e ele deixou escrita para nós. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto se lhe há dado. Deus, se você falar assim com Deus, assim, Deus Pai, meu Pai Celestial, eu estou precisando, vou dar um exemplo, estou precisando passar no médico. Mas eu não queria passar na mão dos homens, mas eu queria que o Senhor fizesse um milagre na minha vida. Me dar orientação, me dar sabedoria para me saber lidar com esse certo assunto. E você vai orar a Deus sobre isso. Ali, se você estiver realmente com o coração sincero, voltado para Deus, Deus vai falar com você. Minha filha, não se preocupe, eu vou te curar, não precisa passar pelo médico. Mas também, se ele falar para você assim, não, eu quero que você passe pelo médico, para que, aleluia, louvado seja Deus, você entenda também que eu deixei os médicos para poder também trabalhar a favor da saúde do ser humano na terra. Você está entendendo? Deus vai te dar a direção. Deus, alguma coisa ele vai falar com você. Alguma coisa ele vai fazer por você. Entendeu, meus irmãos, minha irmã? Então, entenda, se você quer sabedoria, busque de Deus essa sabedoria que ele vai te dar, de como você deve saber tratar desses assuntos, a qual muitas vezes, né, traz sobre nós como jugo desigual. Amém, meus irmãos? Às vezes eu olho para a minha vida hoje, eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse procurado ter uma vida, né, lá no passado, irmão, se eu tivesse realmente procurado ter uma vida, né, de leitura diária, realmente permanente na busca pelo Espírito Santo, talvez hoje algumas coisas que eu procuro colocar no lugar, talvez hoje eu não precisaria de eu estar assim. Mas aí eu lembro que o Senhor fala comigo desta maneira, né, que algumas coisas ele permite que aconteça para que nós venhamos entender e descobrir que ele precisa estar na nossa vida, na direção da nossa vida, em tudo, em todas as coisas. Então tem coisas que às vezes eu questiono a Deus, né? Quando eu falo assim, questiono, irmãos, não é murmurando, eu pergunto para Deus, aí o Espírito Santo Deus já me dá direção, ele fala, não, isso aconteceu para você aprender isso, isso e isso. Então,
Nenhuma folha, como diz, né? Nenhuma folha cai do pé de uma árvore se não for por permissão de Deus. Amém, meus irmãos? Então, entenda, busque, pois o próprio Senhor está falando, busque pela sabedoria. Se você buscar, ele jamais vai tampar o seu rosto, vai esconder o seu rosto ou encolher suas mãos para não te abençoar. Não, jamais. E Deus não faz isso. Deus, ele quer mesmo ele quer que nós cresçamos na graça, no conhecimento, né? Em nome de Jesus, é o que eu mais quero. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento através do nome de Jesus Cristo e através do poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, entenda, a palavra de Deus, ela é uma fonte de sabedoria. Então, você busca, aquela mesma está nos ensinando, ó, que nós devemos buscar por sabedoria. Então, você tem que buscar por sabedoria para você saber resolver as causas da sua vida. E para também, né, meus irmãos, parar de ficar, né, tomando decisões precipitadas. Glória a Deus, aleluia. E eu quero também estar deixando para os irmãos entender, glória a Deus, aleluia, que Deus, irmãos, ele quer nos guiar para que nós venhamos ter um caminho que gera frutos, um caminho que vem gerar frutos em mim e em você. Então, Deus, ele quer que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo para ter um caminho que gera fruto em mim e em você, para nós obtermos alegria e também obtermos salvação na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, Deus, ele quer que nós venhamos adquirir. Glória a Deus, aleluia. Ele quer que nós venhamos adquirir o Espírito Santo, que nós venhamos receber o batismo do Espírito Santo com fogo, para nós termos direção para resolvermos os problemas da nossa vida e ainda ajudar o nosso próximo. Mas para isso, nós precisamos entender que o Espírito Santo tem que ser o nosso guia. E nós temos que deixar ele gerar em nós os bons frutos, né? Que é os frutos de alegria, que é um fruto digno de arrependimento para a salvação das nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Para isso, eu quero ir lá no livro de Mateus, para você entender o que eu estou falando. Eu vou com você no livro de Mateus. Olha o que o Senhor fala aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o Senhor, ele quer que nós venhamos receber o Espírito Santo e que nós venhamos deixar ele gerar em mim, dentro de nós e dentro de você, frutos dignos de arrependimento, pois ele está nos ensinando, nos instruindo, nos conduzindo dentro da sua palavra, dizendo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando você deixa o Espírito Santo produzir frutos dignos de arrependimento dentro de você, você tem direção, irmãos, em tudo que você vai fazer. Você fica até mais confiante. Você fica até mais confiante naquilo que você vai fazer, porque você sabe que Deus está falando com você, Deus está te dando direção. Mas quem não tem essa vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra, com Deus, a pessoa ela anda como se fosse um carro desgovernado. Glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, quando você faz isso, né, que você deixa o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a oração te conduzir, Deus produz dentro de você uns frutos dignos de arrependimento, né? Arrependimento para não tomar nada, né, nenhuma decisão errada, e também produz você frutos dignos de arrependimento para você obter a salvação. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Porque também, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, glória a Deus, aleluia, no livro de Mateus mesmo, a palavra do Senhor fala assim, no Mateus capítulo 1, versículo 21, fala assim, ó: e ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, você tem que entender o seguinte, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele gerou dentro de Maria Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, é ele que vai salvar nós de todos os nossos pecados. Agora eu quero trazer para você uma revelação da parte de Deus. Você sabia que você obter uma direção de forma errada é pecado? Você sabia disso? Você sabia que você obter uma direção de forma errada é pecado? Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia nos diz, né, a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos, né, odiar os nossos irmãos. E tem alguns que tomam a direção de odiar a pessoa.
e toma essa direção de odiar a pessoa, uma direção errada. Então isso se torna pecado. Igual a palavra do Senhor fala, que o Senhor, ele odeia o divórcio. Tem pessoas que tomam a direção de se autodivorciar, né? Porque não consegue perdoar a pessoa, e ali toma essa direção de divorciar, e acaba ali a pessoa tomando uma direção errada que se torna pecado. Porque nós bem sabemos que Deus não é a favor do adultério. Então, da mesma forma, né, há pessoas que tomam a direção de proferir palavras de insultos contra uns aos outros, achando que é uma direção certa. Principalmente aqueles que gostam de se defender para se auto-justificar quem é. E acaba ali envolvendo em contendas, em brigas, né? E acha que é uma direção certa que está tomando em se defender, sendo que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou que se alguém bater na nossa face, nós devemos oferecer a outra. Então, isso resume em palavras. Se alguém te ofendeu com a palavra, cala-te, simplesmente ore para esta pessoa. Mas não vai se autodefender, e tem pessoas que tomam a direção de querer se defender e acaba nem recebendo a justiça de Deus por esse assunto. Por quê? Porque se justificou e se defendeu, e Deus não gosta disso. É Deus que gosta de operar na nossa vida para mostrar o seu poder, irmãos.